Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo, para mais esse mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês e vocês conosco. Já que vocês estão conosco, não esqueçam depois de nos referendar. É melhor falar isso já, né, Tânia? Porque depois fica... Não deixem de nos acompanhar nas mídias sociais que temos, colocar aí o sininho no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Imenso prazer estar aqui com vocês, imenso prazer de receber as pessoas que vamos receber hoje, não é, Tânia? É isso aí. Então, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com uma pergunta. Quantas vezes vocês pegaram um impresso na mão e sentiram que ali tinha alguma coisa diferente? Uma textura que convida ao toque, uma cor que realça o design, um papel que transforma a sua experiência com aquele impresso. Eu tenho certeza que muitas vezes, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a escolha do papel como um elemento decisivo na produção gráfica. Para isso, nós vamos receber aqui duas profissionais que vivem diariamente o desafio de escolher o melhor papel para o seu trabalho. A Márcia Signorini e a Marina Ambrasas, produtoras gráficas que transformam conceitos criativos em realidade impressa. Márcia, Marina, muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Igualmente, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço imensamente o convite. Eu também agradeço, porque eu acho que quanto mais a gente puder difundir informação, melhor, né? Para aumentar aí o nível de qualidade de tudo que a gente faz, né? Sem dúvida, Verdade verdadeiríssima. Bom, meninas, vamos aqui em poucas palavras. Eu sei que a carreira de vocês é extensa, então em poucas palavras eu queria que vocês contassem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como é que vocês se transformaram, como é que vocês caíram no mundo da produção gráfica. Quem quer começar? Posso começar, Marina? Claro. Bom, a minha formação é na área de arquitetura, né? Eu estudei na FAO e lá a gente tem uma parte, na época que eu fiz o curso, a gente tinha a comunicação visual como uma área bem importante e a gente trabalhava muito com fotografia e tem lá os laboratórios, né, que trabalham com técnicas e processos artesanais e tudo, e eu fui gostando dessa área e acabei indo para a parte de fidelidade de reprodução, né? O que define uma fidelidade de reprodução de uma imagem. E aí, então, fiz o meu trabalho de graduação nessa área, depois segui no mestrado e no doutorado, sempre focando tecnologia gráfica, controle de processo, essas coisas, né? Embora a faculdade não seja disso, né? Ela tinha essa abertura. E trabalhei bastante com designers até o momento que achei que poderia abrir ali a minha empresa para fazer essa ponte entre a criação e a produção, porque percebi, né, que existia um abismo ali entre criação e produção, ninguém falava a mesma linguagem. E aí, como eu tinha a formação da parte da criação e também a parte técnica por conta do que eu estudei, entendi que daria para fazer essa ponte e desde então, que já faz muito tempo, décadas já, estou trabalhando nessa interpretação, né? Legal. Marina? Vamos lá. Eu sempre estive envolvida com papel. Meu pai industrializava papel, né? Comprava aparas da antiga Abril e transformava aquilo em papel sulfite, papel de embrulho. Ah, sim? Sempre muito envolvida com isso, sempre envolvida com o papel. Minha formação, sou bacharel em Direito, mas o meu primeiro trabalho foi numa gráfica, há 35 anos atrás. Olha só. De lá para cá eu trabalhei em 3 grandes gráficas e entrou, né, a cheiro da tinta, entrou no sangue, aquele negócio deu aquela contaminada, né? Fiquei absolutamente apaixonada
E aí, nesse caminho, eu já tinha saído da última gráfica que eu havia trabalhado, e a Lilia Góes me fez um convite, porque trabalhando nas gráficas, eu recepcionava as produtoras, né, para fazer os acabamentos, recepcionava essas produtoras, tinha muito contato, e a Lilia me chamou para fazer um projeto com ela. Falou, Mariana, estou com um projeto muito grande, estou precisando de uma parceria aí, você topa? Eu falei, topamos. Deu muito certo, deu match, e de lá para cá, estou aqui, acho que há 8, 10 anos só na produção gráfica. Legal, bacana. Maravilhoso. A gente brinca e fala que toda produtora gráfica é fanática pela gráfica, e isso é recorrente. Bom, então aqui somos Reclama, 4, viu? Então... não é? Reclama, briga e tal, mas não sai, não dá. Como eu nasci dentro de uma gráfica, então eu entendo muito bem o que você está falando. Márcia, conversando com você, pensando no mundo ideal, quer dizer, em que momento, já entrando então no trabalho que vocês fazem, pensando no mundo ideal, em que momento deve acontecer a escolha do papel para aquele produto que vai ser feito? Tá? Lidando com clientes muitos anos, né, é um grande problema isso para muitos deles, tá certo? Então, eu acho que assim, quanto mais cedo a gente puder estar no processo, melhor. Porque, estou dizendo assim, em relação ao trabalho do designer, né? Que normalmente o cliente final não é o que cria a peça que ele vai consumir, mas ele vai contratar um designer, alguém dessa área. Então, quando a gente, desde o início, já trabalha junto, dá muita diferença, porque o papel vai interferir, ele é um suporte, ele vai interferir em várias coisas para a concretização daquele produto. Então, formato, materialidade mesmo do objeto, a parte sensorial mesmo de cor e de tudo, texturas. Então, assim, quanto antes a gente estiver participando desse processo, melhor, porque daí a criação já vai sendo desenvolvida de acordo com o final dela, com a saída, né? Então, para mim é isso. Em geral, os designers que eu trabalho, em geral, né, me consultam bem no começo, para a gente começar já pensando. Entendi. E aí já a escolha do papel tá logo no início de todo o processo, eu imagino. Isso. Agora, o que acontece, gente? O que pode acontecer, Márcia, quando essa escolha não é feita, ou é feita tarde demais, ou não é feita logo no início, né? Ou quando essa escolha não obedece a alguns critérios, que eu imagino que sejam vários, né? O que pode acontecer? Então, falando em termos de papel, quando esse ritmo é quebrado, o que pode acontecer? Olha, assim, no extremo, você pode inviabilizar o produto. Então, por exemplo, você faz um livro pequenininho e escolhe para ele um papel com muito corpo. Você não consegue abrir o livro, né? Ou se você está fazendo ali uma embalagem e escolhe um papel que não tenha muita resistência à dobra, estragou a embalagem. Tem alguns tipos de produto, né, de materiais, que precisam ter uma certa flexibilidade. Então, você escolhe um papel muito rígido, perde essa característica da flexibilidade. Então, assim, claro que um produto gráfico, ele é uma soma de muitas coisas, mas o papel, como suporte, eu acho que ele representa uma grande parte do sucesso desse produto, né? Principalmente quando a gente está falando de manuseio, de funcionalidade mesmo daquele produto que você está fazendo, né? Legal. Marina, quais são os fatores que você leva em conta na hora de especificar o papel? Passa para a gente assim, um passo a passo desse processo. Milton, são diversos fatores que a gente leva em consideração. Primeiro, a gente tem que ver onde e como vai ser usado esse objeto, né? Se é um livro, se é uma sacola, se ele vai ser durável, se ele é de um uso só, por exemplo, um convite de casamento, um cardápio de casamento, estou fazendo agora uma papelaria para uma noiva, né? Pode ser requintadíssimo para um dia só de uso, né? Então, onde eu vou usar? Que durabilidade ele tem que ter? Qual é a finalidade?
Dito isso, né, pensado isso, a gente vai ver que tipo de impressão a gente vai usar. Vamos usar uma impressão serigráfica? Vamos usar... Qual é a quantidade? Vamos usar uma impressão digital, uma impressão offset? Quando se fala em livro, né, é um livro de muito texto? É um livro de muita imagem? Todas essas respostas, elas são fundamentais para a gente especificar o papel, para a gente decidir o que vai ser usado, o papel, a impressão e para quem vai ser o material. Tá certo. Agora, como é que você equilibra, Marina? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Como equilibrar as questões técnicas? Então, tudo o que você falou. Então, ele é um material que vai durar ou não vai durar? Como é que vai ser o manuseio? Então, como equilibrar essas questões técnicas, né? Gramatura, formato, com o lado estético, o sensorial, aquilo que o designer quer falar ali, né? Quer mostrar. Como equilibrar esses dois pratos da balança? Isso é uma arte, Tânia. É uma arte que envolve o designer, o conteúdo e a experiência que se deseja proporcionar, né? Porque a gente não trabalha só na editorial, né, Márcia? A gente faz papelaria, enfim, atende tudo que envolve papel, produção de papel. Então, a gente precisa saber se esse projeto é um projeto editorial ou é um projeto de papelaria, né? A gramatura e a textura, ela vai influenciar diretamente nessa questão sensorial. Primeiro, a gente precisa entender o que se deseja proporcionar para o leitor, proporcionar para a noiva, proporcionar para a dona da loja, para o consumidor final. O que a gente quer, o que ele quer sentir, qual é a experiência que ele quer viver. Então, isso vai dar para a gente um norte, um equilíbrio entre o objeto e a questão sensorial que a gente vai ter nesse produto, né? No caso de livro, por exemplo, a gente pode falar de tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno. E aí, então, vamos falar mais da questão editorial agora, falar de gramatura, né? Eu tenho um livro só de texto, longos textos, um livro que tem que ser um pouquinho mais barato, a gente usa uma gramatura menor, 70, 90 gramas. A gente quer um livro com uma gramatura um pouquinho maior, vai ter poucas imagens, vamos partir para um papel de 120 gramas, 100 gramas. Não, olha, Marina, esse projeto é para um grande livro, ele é uma edição de luxo, ele tem um vulto, ele tem um peso. Então, a gente trabalharia, nesse caso, com uma gramatura maior, né? Que são para coisas mais nichadas, né? Livro de arte, edição de luxo. Então, todas essas questões a gente tem que pesar durante o processo. Questão do papel ser fosco ou ser brilhante. O que o papel fosco te traz? O papel fosco te traz um toque mais natural, ele é mais confortável, né? Contrapartida, a gente tem o papel brilho, que ele vai trazer o quê? Um coucher brilho, por exemplo, ele vai trazer mais luz para a sua imagem, mas o toque dele é mais frio, né? É uma coisa mais fria, né? Já não tem aquela questão sensorial mais gostosa como um papel fosco, um papel natural. E assim também os papéis artesanais, né? Que tem a questão que transmite um valor ecológico e um valor mais artesanal mesmo. Então, a gente, equilibrando todas essas técnicas, a gente consegue pensar na personalidade do projeto. Legal, legal. Entendi. Falando um pouco de papéis especiais, então, e aspectos que você tocou, principalmente os que, levando em conta cor e textura, etc. Vocês têm exemplos de aplicações em que a aplicação de papéis especiais transformou um projeto, desenvolveu melhor um projeto que vocês estavam trabalhando, ou salvou um projeto que vocês estavam trabalhando? Não? Tem exemplos disso? Márcia? Essa parte de papéis especiais, eu tenho trabalhado muito, assim, prioritariamente agora em editorial, né? Então, esses papéis especiais, né, que a gente diz, de colorido na massa, com texturas, ou às vezes um acabamento diferente, no editorial eles são muito mais usados para capa ou para guardas, né, alguma coisa muito específica, assim. E, assim, eu sempre oriento dessa forma. Por exemplo, para mim, né, eu acho, você fazer uma guarda num papel colorido na massa, um Color Plus, por exemplo, fica o resultado muito superior
ao que você tem, que é semelhante, de imprimir ali um chapado num papel branco. Porque, para mim, incomoda aquele corte, né? Normalmente o papel da guarda tem que ser pelo menos uns 180, né? Para ele fazer a função que ele tem de segurar a encadernação. Aí você vê aquele filete branco ali, né? Então é um detalhe, né? Mas eu acho que é uma coisa que você sabe que às vezes salva um projeto, né? Porque já vi muitas vezes, em alguns casos, precisei dar essa orientação, quando, por exemplo, o designer projeta lá uma guarda colorida no próprio papel do miolo, que é um coucher, a gente sabe que vai quebrar. E que na hora primeira vez que ele abrir o livro, você já vai começar a ver o miolo do papel, né? Uhum. É um detalhe, mas eu acho que ele acaba dando um resultado bem diferente, né? Você pensar no papel já colorido na massa. Deixa eu só colocar aqui uma coisa, gente. Quando você fala que vai quebrar, né, para quem é de outra área ou para quem não conhece esse vocabulário, quando você fala vai quebrar o papel, é que vai romper a fibra, é isso? E aí vai aparecer a cor, o que é? Porque quando a gente está falando desses papéis revestidos, né, que são os couchers, ele tem uma camada de revestimento, né? Ele é um papel igual aos outros com uma camada de revestimento. Você imprime sobre esse papel. Na hora que você começa a dobrar, essa camada superficial se quebra. Se rompe. Então você vê dentro dele que ele é branco. No caso de um papel colorido na massa, por mais que você rasgue ou dobre, ele é daquela cor todo, né? Entendi. Então essa é a diferença. E é uma coisa tão, assim, é simples, mas você pega um livro de arte, que a primeira coisa que você faz é abrir, e você já vê aquela guarda rachada, é horrível. É muito feio. Então eu acho que, assim, no caso do editorial, né, essa parte dos papéis especiais, para isso, e para capa, assim, é totalmente diferente você pegar um livro e sentir um toque diferente na hora que você pega o livro, né? Quando você está usando um papel comum, assim, um coucher, por exemplo, em geral você precisa colocar uma laminação, porque senão no manuseio ele vai sujar, vai riscar, né? Vai marcar. A hora que você coloca a laminação, você mata o toque, né? Então, se você estiver trabalhando com papel especial, que já texturizado e já com resistência, né? Você não perde a qualidade e você ganha no toque. Então, no caso do editorial, acho que os papéis especiais, que eu me lembre, isso acho que são coisas importantes, né, para considerar. Legal. E você, Marina, quer falar aí dos papéis especiais? Bem que a Márcia falou, especialmente guarda, né? Você pega um livro todo preto, se você não usar um papel de massa preta, quando você abre, você só vê aquele vinco branco no meio do livro, você quer chorar. Você quer chorar. E assim, acaba com uma edição inteira. Uma guarda pode acabar com a magnitude do livro. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Uhum. E outra coisa, assim, que eu queria falar de papéis especiais, né? Dessas cores que tem a massa colorida, né? Uhum. É muito bom para gente que vai fazer material de papelaria também, que é pouca quantidade, né? Uhum. E você não consegue ter um chapado maravilhoso numa digital, de jeito nenhum, né? Nem maravilhoso e nem estável na cor. Então a gente substitui isso por papel de massa colorida que resolve porque o custo é menor, porque é uma pouca tiragem. Como é que você vai entrar no offset? Só para dar o setup lá da offset já é uma fortuna, né? Uhum. Então você já chega com papelzinho colorido, consegue fazer numa quantidade menor e dá uma característica mais refinada, mais chique, e salva, viu? Papel especial salva projeto. Isso é vida para nós, né, Márcia? E falando nisso, falando em salva, eu queria que realmente que vocês entrassem mesmo nessa seara, né? Vocês lembram de algum case que vocês mudaram a especificação, independente do que foi, né? Do que o cliente tinha feito, ou que o designer tinha feito, porque vocês perceberam que ia dar ruim ali,
ou então um case em que vocês foram chamadas quando o BO já tinha acontecido e vocês precisavam, né, recuperar ali. Vocês têm algum case que vocês possam contar? E eu queria também saber se vocês fazem testes, né, se ainda há espaço para se fazer teste antes, quando você está fazendo algum projeto grande, se vocês conseguem fazer testes nos papéis para verificar qual melhor. Mas vamos começar pelo BO, vamos começar pelo problema. Não, Quem lembra? Não, ainda bem que ultimamente não tem acontecido isso. As pessoas me chamam antes e as POs que ocorrem mesmo a gente já estando no processo, porque essa coisa da gráfica, o processo gráfico, ele é muito complexo, né? E tem muitas coisas que são surpresa, mesmo para a gente que já trabalha há muito tempo, né? Que você está ali no meio do processo, você percebe que alguma coisa não está indo bem e você vai precisar retomar alguma coisa. Mas eu queria dar um exemplo de que nem é do editorial, é para montagem de exposições, por exemplo. Recentemente eu fiz a produção gráfica de uma exposição lá na Biblioteca Mindlin, lá da USP. Eu não sei se vocês viram, era do Dalton Trevisan. O designer, ele não queria fazer a plotagem nessas impressoras normais de plotagem que a gente usa para exposição, que normalmente são em adesivo e ele em vinil, né? E ele queria o toque do papel. Acabamos montando a exposição inteira, imprimindo em digital índigo, né? Obedecendo o formato 50x70. E tinha muita imagem, ficou tudo muito lindo. Mas tinha algumas coisas que ele queria usar realmente os chapados coloridos para títulos, né? Chapados assim de 50x70. E ali sim eu já orientei para a gente já usar o papel colorido, né? Fez tudo com Color Plus. Primeiro a gente viu que na Índigo esse Color Plus estava assim imprimindo perfeitamente. Então, se você vai na exposição, tem um amarelo, um azul, um verde, um vermelho, todo impresso com os títulos, numa Índigo que ficou bárbaro, e assim, totalmente diferente de você correr o risco de ter alguma mancha, né? Que no digital você tem. Então, nesse caso, foi uma sugestão que eu dei. Agora, sobre essa coisa dos testes, assim, a gente não vive sem um boneco, né? Qualquer coisa precisa ter um boneco, porque, como eu estava dizendo, às vezes você, mesmo com a experiência, você especifica ali tal gramatura, tal. Daí na hora que você corta o negócio no formato, vê que não funciona. Então, fazer o boneco é fundamental, né? Eu tive um caso desses que foi na verdade nem era uma embalagem, não sei se vocês chegaram a ver isso, era da editora Ubu, aquele livro do Macunaíma, uma nova edição maravilhosa, e eles fizeram um cliente comprou uma quantidade mínima, que acho que eram 50 ou 100, para dar um banco, né, para dar para clientes especiais. Então, foi feito esse estojo era totalmente preto, que nem a Marina falou agora, né, e com impressão em serigrafia transparente, dava aquela coisa, assim, maravilhoso, com os berços, né, para colocar o livro, colocar o cartãozinho, e ali nós fizemos diversos bonecos, porque uma coisa era a gramatura do papel máximo que a gente podia ter naquele papel, por exemplo, Color Plus preto. Outra coisa era como fazer para ele ser dentro do berço, né, para a gente poder encaixar aquele cartãozinho magnético sem danar ali o papel. Enfim, foram feitos vários bonecos e a peça ficou muito linda, né? Ficou, assim, super requintada. E não é nada, né? É um papel preto, que ele já é preto, é uma faca, né? As facas, né, para os berços, e a impressão de serigrafia perfeita. Então... E muita criatividade, né? E boneco. A cabeça você não resolve, né? Você tem que resolver na mão. Sem dúvida. Maravilha. É bem isso mesmo. Todo dia a gente está diante de uma nova situação. É ou não é, Márcia? Não tem um dia que não apareça uma nova situação. E aí, nesse caso, se a nossa experiência já não for o suficiente, teste. Para a gente tentar colocar na prática aquilo que alguém imaginou.
Teste, boneco, prova, e faz de novo, e faz outro boneco, e muda a gramatura, e aumenta a ceixa, diminui. Tem que fazer, gente, não adianta. Apesar de o mundo estar muito corrido, né? Se a gente ultrapassar essa etapa, a gente vai sofrer lá na frente. Então, tem que esperar um pouco mais, tem que dar olha aqui, cliente, não adianta, tem que fazer o teste, porque no produto final não dá para corrigir isso. Esse é o momento da gente corrigir, né? E é essa a nossa função, né? Equilibrar isso, porque o cliente quer tudo, né? O cliente ele quer tudo ao mesmo tempo, no tempo que ele quer e bem barato. Então, Geralmente é assim. Então, a nossa função é colocar esse tempo de produção real, com testes, para que ele não se decepcione, ele não tenha uma reversão de expectativa na hora que ele pegar o produto, né? A gente pode muito bem também fazer, né, Márcia, uma guarda impressa, 4 cores, e uma guarda num papel especial. E falar, olha, isso é o que acontece, né? Pega um livro anterior, e isso é o que você vai ter, o que você prefere, né? Então, a nossa função é traduzir essa linguagem também, né? A gente teve um caso, até eu e a Marina, né, Marina, de um projeto que acabou que não se fez. Era uma série de cadernos. Foi. Lembra, Marina? E um dos cadernos, eles queriam a impressão, toda era em serigrafia, que ficou perfeito, papel colorido, caderninho, tudo maravilha. E tinha um dos cadernos que eles queriam imprimir colorido, né? Era uma imagem. E, assim, nós fizemos muitos modelos. E se mostrou inviável. Porque como era colorido, tinha que ter uma laminação, na hora que você lamina o papel encanoa, aí não sei o que lá. Então, depois de a gente fazer muitas sugestões e muitos testes, muitos bonecos, o próprio cliente chegou à conclusão de que não valia a pena ele fazer aquele tipo. Fez os outros, foram ótimos, pronto, e abortou porque não dava, né? E é justamente isso, você escolhe, como é que a gente salva esse projeto aí? Escolheu uma capa muito fina, que é uma laminação, vai encanoar, vai virar um diploma, né? A indicação de um verniz no miolo, né, Márcia? O livro foi todo orçado, custa X, mas, gente, precisa de verniz, olha as imagens, é tudo muito chapado, o papel é couché. Não, mas para que o verniz? Não, vai ficar mais caro. Entendeu? Então, esse verniz aí vai salvar seu projeto, amiguinho. Acredita na produtora gráfica, né? Outra coisa, Márcia, que a gente vive muito, aí a Márcia pode falar. Eu quero lombada colorida, eu quero pintar a lombada. Né? O corte. Quero corte colorido, não prateado dourado, eu quero colorido, eu quero verde. O livro dele é em couché. Não vai dar, amiguinho, não vai dar. A gente vai fazer a pintura, vai penetrar, a hora que você for folhear, vai rasgar as folhas. E a capa é branca, né, Marina? A capa é bem branquinha. Aí a lâmpada. É nesse momento que a gente dá uma salvada no projeto do amiguinho, né? Então, se o amiguinho ouvir a produtora gráfica, vai dar tudo certo para ele. Pois é, mas eu queria entrar um pouquinho nisso. A gente também lidou com isso, né? Principalmente do lado gráfica. Então, vamos para trás do palco, tá certo? Como é que essa relação do cliente designer, o produtor gráfico, a gráfica e o fornecedor de papel. Né? Eu imagino que isso não surja nenhum problema, tá certo? Nessa história. O que precisa fazer para funcionar, gente? Como é que é essa relação toda? Conta pra gente. Ninguém está nos ouvindo. Conte pra gente. Bom, Marina, fala você, Marina. Isso é muito importante, apesar de não parecer. Isso é fundamental. É muito importante. Gente, eu vou falar uma coisa, parece brincadeira, mas é muito sério. Primeiro, a gente tem que ter o papel. Sabe por quê? Esses papéis especiais é uma dureza na vida da produtora. Porque tem período que você tem a cor, não tem a gramatura. Tem período que você tem a gramatura e não tem a cor. Então, falta a cor, não tem a gramatura, tem a gramatura... Como é que a gente faz, gente? Eu já saí de uma reunião de uma cliente de joias, fazendo uma papelaria inteira. Ela definiu tudo, a cor, a gente definiu as gramaturas. Quando a gente foi colocar em prática o projeto, não tinha estoque do papel, mas não tinha nem na fábrica, nem nas distribuidoras, nem nas distribuidoras fora de São Paulo. Então, fornecedores de papéis especiais,
nos ajudem, né? Gente, é real, tem que ter um estoque mínimo para a gente ter saúde, né? Tá Saúde certo. para trabalhar. Então, assim, a Márcia sabe bem, quantas vezes você foi procurar um papel que não tinha mais a cor, Márcia? Sim. É. Isso é muito sério na vida da gente. E não é respeitado um estoque mínimo. Então, nessa situação específica, eu saí de uma reunião, consultei e não tinha o papel. Eu tive que fazer uma nova reunião com a cliente, propor novas cores, gente. Mudar o projeto inteiro por falta de fornecimento da fábrica. Isso é muito sério. Então, tudo do que você está falando, Marina, eu posso entender que essa proximidade, então, entre o produtor gráfico, o cliente e o fornecedor de papel é fundamental, né? Eu acho que a Blend Paper até vem fazendo esse movimento de se aproximar do mercado justamente para entender isso que vocês estão falando, né? Essa necessidade, qual é a E necessidade, faz não é? produções especiais, específicas e exatamente buscando a textura e a cor no momento Então, certo, né? mas É Acho que legal. construir esse relacionamento, eu acho que é fundamental, não é? esse relacionamento ele existe hoje, né? Mas depois dessa situação, com esse projeto específico, eu não fecho mais um projeto se de dentro da reunião eu falo, tem disponível cor tal, gramatura tal, isso mudou o meu modo operandi. Entendi. Mudou. Uhum, A uhum. relação hoje com fornecedores de papel especial é muito boa, né, Márcia? Muito Eles bom. procuram a gente, eles mandam catálogo novo, tem lançamento, eles chamam para cases, né? É muito legal hoje. Mas eles também não garantem um estoque mínimo que você possa ter a tranquilidade de trabalhar. Outra coisa também, saiu de linha. Mas quando saiu de linha? A gente parou de fabricar não sei quando e não tem mais, né? Essa Hoje, comunicação, afinar essa comunicação, essa né? E comunicação também hoje com a gráfica, né? Eu fico pensando não só com o fornecedor de papel, mas acho que para o trabalho fluir, né? Essa relação. E aí, falando um pouco das gráficas, né? Eu acho que há espinhos nos dois lados, né? A gente tem gráficas que reclamam de produtores gráficos que não levam em conta aspectos técnicos do processo de impressão e pedem coisas que às vezes são impossíveis, e produtores gráficos que reclamam que as gráficas não respeitam o trabalho deles, ou não, né, não respeitam o trabalho dele, não respeitam o trabalho dos produtores gráficos. Então, não é fácil equilibrar essa balança também, né? Acho que tem dos dois lados aí tem uma relação que em alguns momentos pode ser conflituosa e eu acho que em outros momentos, como vocês, né, com a experiência que vocês têm, que constroem um relacionamento com os seus fornecedores e aquilo abraça e, né, ninguém larga a mão de ninguém. Eu fico imaginando o que é por aí, não é? Então, aí é assim, eu acho que por isso que eu até comecei falando isso, né? Quem é que faz essa ponte? Porque eu acho que o produtor gráfico, ele já tem esse conhecimento, dificilmente um produtor gráfico vai exigir algo de um fornecedor que não é possível. A maioria, pelo menos. O designer, talvez sim, porque eu já dei aula de produção gráfica no design da FAO. É assim, produção gráfica é um semestre, uma aula de 2 horas por semana no curso inteiro. Então, assim, o designer, ele sai carente desse conhecimento da área gráfica, tecnologia gráfica, materiais. Ele sai. Então, assim, eu acho que esse conflito existe muito mais entre a criação e o fornecedor do que entre o produtor gráfico e o fornecedor. O que a gente faz é tentar interpretar aquilo que o designer quer para uma realidade da gráfica e, ao mesmo tempo, propondo coisas que a gente sabe que a gráfica tem condição de fazer, mas ela às vezes tem um pouco de preguiça, porque não é o que ela que fez, enfim, né? Então Não é eu comum. valorizo muito essa posição, sabe? Como eu estou há muito tempo no mercado, eu vi uma evolução muito grande das gráficas, é verdade. porque tinha gente chata lá, falando, não, ó, o registro dá para ser melhor. A fibra, você está usando a fibra no sentido errado, né? Assim, coisa que com isso essas gráficas foram subindo o nível de qualidade do produto que elas apresentam. Agora, de qualquer forma, a gente tem que alinhar esse discurso, porque e como é que a gente consegue fazer isso? Capacitação, estudo e capacitação, porque
é um mercado, é uma indústria que muda muito rapidamente. Então, para você continuar ao tom ali, você não pode parar nunca, né? Você tem que estar sempre se capacitando. Você não acha, Então, eu não acho acha, Márcia, até falando em capacitação, reforçando o que você está falando e falando de designers, tá certo? Que a gente sente hoje, que a gente ouve falar que são muito mais gerenciadores de programa do que efetivamente designers que não conhecem esse processo gráfico, tá certo? Eu imagino o trabalho que dá para vocês fazer esse ajuste, tá certo? quando você tem um design, por exemplo, você pega algum pessoal que é mais assim, que se formou em escolas, por exemplo, Maesd do Rio de Janeiro, é outro papo, porque a pessoa já teve na sua formação teve essa formação. É diferente. Os mais jovens, eles que chegaram no mundo e já estava tudo digital, esses eu acho que vão precisar se esforçar um pouquinho mais para lidar com essa realidade tridimensional, né? Porque o costume é só a bidimensional da tela, né? Então e eu acho que a gente, como produtor gráfico, tem esse papel também, né? De auxiliar e tudo. E também, como eu estava dizendo, muitas vezes o que o designer está sugerindo é uma novidade, é uma coisa importante da gente desenvolver. Vou dar um exemplo. Sabe o acabamento Otabind? Que é aquele lá que você deixa o lombo solto, então o livro abre totalmente. Eu me recordo na Bienal, eu acho que 2018, não, 2014, o designer teimava comigo desse acabamento, e eu falava, isso não existe, e não tem, né? E realmente nenhuma gráfica tinha isso. E ele tinha, e ele queria, porque era um catálogo de arte, que tinha que abrir 180 graus para você não perder. E com o tempo, isso acabou sendo absorvido, as gráficas desenvolveram. Então, esse é um exemplo, né? Não é que o designer não sabe nada. O designer, muitas vezes, cria algo e que se a gente pensar um pouquinho, consegue resolver, né? E isso aumenta o nível do produto. Funciona ali como uma ponta de lança, né? Ele vai empurrando a régua, vai empurrando e aí as outras vão. E a gente é esse elo, né? De criação e impressão. A gente consegue fazer esse elo, entende o que ele quer e tenta viabilizar dentro da gráfica, né? E a gráfica hoje também presta mais atenção, vamos dizer, em diferentes tempos, né? A gente tinha um volume de impressão antes que não é o mesmo volume de hoje, embora você tenha bastante impressão. Então a atenção da gráfica em relação ao cliente mudou também em função disso, né? Certamente, certamente. Agora, se você estivesse falando ainda da relação com a gráfica, né, do produtor gráfico com a gráfica, se vocês tivessem que escolher uma única área da gráfica, um único departamento para dialogar, qual seria? Fala, Márcia. Difícil, né? Porque eu sempre entendo isso, como eu falei no começo, que o projeto, a produção gráfica, ela, na verdade, ela é um processo, né? Tá desde da ideia da cabeça do cara até a hora que o usuário está com aquilo na mão. Então, assim, dentro da gráfica, eu penso que algumas gráficas têm isso, tem um departamento de produção que antecipa alguns problemas. Então, por exemplo, eu quero escolher um determinado papel, até esse ponto que a Marina falou, né? Será que tem no mercado ou não? Tem um profissional lá dentro que ajuda a gente nisso, né? Então, se eu tivesse que escolher uma coisa, talvez seria falar com esse pessoal de produção. De desenvolvimento de projeto. Desenvolvimento, da parte técnica, né? Porque o comercial tem outros objetivos e outras limitações, sei lá, enfim, não é ele. É alguém dentro da própria gráfica, mas que não está envolvido diretamente, sabe? Não está rodando lá uma máquina, não está fazendo um tratamento de imagem. Mas é um cara que tem essa noção do todo, né? Isso eu acho que assim... Ajuda muito. Quando existe. E quando não existe, vocês falariam com atendimento, com a pré-impressão, com a produção ou com o acabamento? Com quem vocês falariam?
Putz, Vai andando e vai falando. Vai andando e vai Vai falando, é andando e vai ótimo. falando. Você vai Walking puxando um to aqui, talk. outro ali, pega lá, quando você viu, opa, é assim. Ou, como né? diz o americano, walking to talk. Tá certo, né? É sobre isso. Ai, gente. Interligado. Ai, meu Deus. Agora, gente, falando aí de blend paper, né? Eles vão lançar no início de 2026, já anunciaram uma linha de papéis 100% algodão, pensando no mercado editorial. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês veem essa decisão e o que isso representa para o mercado. Bom, é uma novidade, né? Eu acho que é uma coisa bacana da gente, assim que isso tiver lançado, começar a fazer mesmo os testes, né? Para ver. Porque, por exemplo, a gente conhece muito esse tipo de papel para fine art, né? Então, que tem determinados papéis que só no fine art você usa, mas são tiragens únicas, tipo, nem a tiragem, é um exemplar único. Uhum. A gente vai ter que ver como que isso, acho super legal, e aí a gente vai ter que ver como que isso responde, né? Dá para imprimir numa serigrafia, dá para fazer um relevo, dá para fazer numa offset, dá para fazer numa digital, fazer todos esses testes para poder usar, eu acho bem legal. Eu acho extremamente importante, porque aqui no Brasil a gente é muito carente de papel bacana, né, Márcia, para editorial. Muita variação. A É limitação verdade. é triste, né? Pouquinha coisa que a gente tem de opção até. Muitas vezes a gente vai em reunião, o cliente tem lá atrás dele uma estante com livro do mundo inteiro. Ai, mas eu gostei desse papel aqui. Não temos. Qual que é o próximo? Aí você apresenta o próximo, ele fala, então, não era exatamente isso, né? Então, assim, primeiro, a gente é muito carente, né, Márcia? Não Sim. temos opções. Não tem opção. No mercado editorial é muito pequena. Isso eu acho que pode representar uma mudança bem relevante para a gente. Por quê? O algodão, ele tem mais estabilidade, né? Dimensional. Tanto é que o fine art, quando a gente imprime fine art, é coisa absurda. Ele tem maior resistência ao envelhecimento, porque como Você ele vê que o tem... papel moeda, a base é essa. Ele tem um baixo teor lá da lignina, né? Então ele já vai amarelar com mais Lentidão. tempo, mais lentidão, né? Vai demorar mais para amarelar. Exato. Então, assim, eu acho fantástico. Eu acho que isso, para livro de arte, vai ser uma virada, né, Márcia? Eu acho que vai ser uma virada. E também vai proporcionar a gente criar uma linha mais premium, né? Mais premium de livro. Numa era digital, onde a gente tem tudo muito rápido, tem poucas opções, você entrar com papel de alta gama para ampliar esse segmento, nossa, eu acho que cria até nicho, né? Cria nicho de luxo. Lixo de luxo, eu acho que é isso. Perfeito. Agora, quem sentiu depois da pandemia um crescimento do uso de papéis especiais. Isso veio muito das marcas que estão procurando produtos exclusivos, próprios, diferenciados e também por uma questão de sustentabilidade. Dentro do escopo do trabalho de vocês sentem isso na prática mesmo, essa maior procura por papéis especiais? Então, eu acho que é o que a Marina falou, a gente sente, sim. Mas o mercado, eu acho que deve se organizar para isso, né? Porque é uma coisa que, enfim, não depende só do fornecedor, óbvio, né? De papel do distribuidor, depende de 500 coisas fora isso, né? Que é a importação, o consumo interno, depende de muita coisa, né? Eles fazem o que podem, eu acho. Agora, então, assim, a gente sente que os designers, por exemplo, buscam essa diferenciação. Mas é o que a Marina falou, muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, né? Então, é uma coisa que o nosso mercado teria que crescer por inteiro, né? Toda vez a gente cai nisso, né? As tiragens são baixas, enfim. Mas a gente sente, sim, essa parte do sustentável também. Isso foi uma coisa que, de alguns anos para cá, começou a ter muita importância, né? Teve uma época que a gente quase nem conseguia fazer livro, porque não estava a cadeia toda. FSC. Isso era difícil, né? Agora já melhorou. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um mercado que
que tem que se desenvolver mais, sabe? E, como eu disse, não depende do distribuidor. Ele também não vai trazer um container de papel rosa-choque porque aquela moça quis fazer uma embalagem rosa-choque para o produtinho dela. É viável, né? Então, é uma coisa, é uma equação difícil de equilibrar, né? Mas que existe, sim, esse interesse existe, né? E talvez a demanda crescendo, né? Sim, Você tem também o desenvolvimento de mais linhas, de mais, até como a Blend Paper tem feito, né? Até papéis com fibras alternativas, né? Então eu acho que é o que você falou, vai tudo caminhando junto, tudo né? junto. E indo aí, né? Favorecendo esses usos mais específicos. Agora, pensando aqui em dicas práticas, gente, para quem está começando na produção gráfica e deseja utilizar um papel diferenciado no seu projeto, que conselhos práticos, em termos técnicos, vocês podem dar para esse produtor gráfico ou para essa produtora gráfica? Ó, gente, Pode falar, Marina. escolher o papel eleva o nível do seu produto, né? O nível e o impacto que ele vai causar. Então, eu diria, você tem que pensar primeiro no conceito, o que seu cliente quer. Nesse impacto visual, nesse impacto tátil. Qual é o público e qual é a vida útil. É isso, muito ligado com o que a gente falou das características, né? O que a gente tecnicamente usa para escolher. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho. E eu acho que também uma dica prática que eu daria é essa, de saber que ele tem que estar em constante formação técnica individual. Ele tem que estar em contato. Agora é fácil até, né? Agora no computador você entra lá e consegue acessar muita informação técnica, né? Então isso é uma coisa. Munir-se de catálogos. Então, como tem os distribuidores, já se cadastra, já pede, como a Marina falou, eles têm esse interesse de... Tá muito bom agora, né, Márcia? Antigamente, para a gente conseguir um catálogo Era muito mais doído. difícil, então isso é importante. Assim, aí também a gente pode pressionar um pouquinho o fornecedor, que é de ter essa informação técnica para poder passar para a gente, porque às vezes o catálogo, assim, normalmente dos papéis estrangeiros, ele é muito rico, ele tem muita informação. Muito rico. Transparência, resistência, tudo. Os nossos aqui nacionais tinham menos. Mas então, o próprio catálogo, ele é uma fonte de informação importante, né? Tem muitos catálogos que já até vêm com o mesmo papel, com diversas técnicas de impressão aplicadas. Você vê aquele mesmo papel com hot stamp, com uma serigrafia, com não sei o quê. Então, você já consegue entender como é que é. Então, acho que nessa parte de papel, o produtor gráfico, primeiro, ele tem que saber o que é o papel. Como é que faz papel? Porque daí ele já elimina uma porção de dúvidas. Entender lá o começo, né? O que é o papel? E já vai entender muita coisa. E isso, está em contato constante com o fornecedor e tentando obter ter isso em mãos. Porque é diferente você ter um catálogo na mão, né? Você segura ali, você vê, tá muito grosso, muito fino, essa cor não é boa. E na tela não dá, né? Então, acho que é isso, munir-se de material, né? Claro que vocês colocando esses lados, esse processo, né, já diz o que é positivo, mas eu quero falar o negativo. O que um produtor gráfico não pode cometer de erro, o principal erro que ele pode cometer na escolha de um papel? Eu acho que primeiro não pode se guiar pela aparência. Né? Olha só. Primeira coisa, ai que lindo que ele é, né? E não funciona nada. Então a primeira coisa é entender que papel é suporte. Papel é suporte. Papel é suporte. Então o suporte de alguma coisa. Essa alguma coisa o que é, como vai funcionar e depois também pensar no uso. Então não é só uma aparência que pode te conquistar, né? É exatamente o que a Márcia falou, é não considerar a adequação do papel com o tipo de impressão. Aí furou. Furou. Tem que considerar. Se não adequar, já era. É lindo, mas é ordinário para uma imagem. Perfeito. Agora vocês já soltaram aí várias frases de efeito, adorei, mas eu queria que vocês resumissem, se é possível, se vocês conseguem resumir
numa frase, o que o papel certo faz para um projeto? Bom, eu acho que ele viabiliza. O papel certo viabiliza o projeto. Transforma o resultado final. Perfeito. Meninas, amei. A gente podia falar muito mais aqui, a gente podia entrar mais nos perrengues, né? Na discussão aí dessa cadeia, nesses agentes dessa cadeia. Mas amei, acho que foi ótima, foi uma conversa muito boa. Super agradeço Muito vocês, gostoso. Meninas. A gente que agradece, maravilhoso. Muito bom. Obrigado por estar aqui, Márcia. Imenso prazer te rever. Isso. Né? Tivemos contatos. E você falando, lembrei mais ainda, né? Lembrou, né? BTG, normas, etc. Marina, é um imenso prazer ter aqui conosco. Um grande abraço para vocês. Né? Igualmente. Maravilha, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não deixe de compartilhar, de mandar para alguém que está pensando em começar na produção gráfica, ou alguém que está começando, alguém que quer entender mais um pouco sobre esse universo do papel. Comenta se você passou algum perrengue, comenta no YouTube, aqui no Spotify, tem todas as plataformas, agora tem espaço para comentários. Comentem, favoritem, compartilhem, indiquem para o povo. Isso é super importante pra gente. E tem o nosso e-mail, né, Milton? Qual é mesmo? É ondasimpressaspodcast@gmail.com. Além do nosso site, ondasimpressas.com.br e a gente Instagram, no Instagram, LinkedIn, estamos aí nas redes. Muito obrigada pela audiência de vocês. Hamilton, beijão. Para você também, abração. Pessoal, até a próxima. Até o próximo episódio, gente. Obrigada. Tchau. Contratem uma produtora gráfica, sempre. Sempre. Boa. Beijo, gente. É isso aí. Beijo.